toque do Somente Crer, vamos receber a palavra. Senhor, nosso grande Deus, poderoso Pai, no santo nome, Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos pela parte de louvor, parte de cânticos, e agora, Pai, estamos hermanados para ouvir o Senhor falando conosco. O Senhor sabe o que nós precisamos. Me ajude a falar e ajude cada um para receber a palavra. Toma o controle de tudo nesta noite, sim. E o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, tem o melhor para os teus filhos, que é a tua palavra. Venha abençoar nossas almas com a tua palavra e fale conosco mais uma vez. Pois nós te pedimos no santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, até o verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, até o verso 3. Vamos ler? Ascensão. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando que respeita ao reino de Deus. Pai Santo, nós lemos a sua palavra e pedimos a direção do Senhor a muitas necessidades e necessidade de conhecer o Evangelho revelado. Nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade, e fale comigo e fale com cada um que entrou nesta reunião. Eu creio que se o Senhor me ajudar, o povo será ajudado. Abençoe as nossas almas, pois nós te pedimos no santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sentai-vos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para ter companheirismo em volta da palavra de Deus. No livro de Efésios 4 e verso 11, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Ele deu esses 5 ofícios para edificação do corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo, porque sem esses ministérios ninguém chega a lugar nenhum. Sem os ministérios para ensinar, para corrigir, para exaltar, ninguém consegue chegar à perfeição, à estatura de varão perfeito. Verdade, né? E o Senhor Jesus começou, vocês viram que nós lemos, né? Ele começou esta obra, ele começou este evangelho pregando aos judeus, como nós conhecemos, e a primeira ordem, o primeiro mandamento de Jesus é ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeira ordem, né? O primeiro mandamento.
não era ir a todo mundo. Primeiro, era ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você pensar um pouco, você vai ver que o Senhor Jesus começou esse trabalho, mas Ele foi chamando homens para continuar esse trabalho. Ele foi chamando pessoas para vestirem a roupa dos ofícios do ministério, para continuar a pregação do Evangelho. E sempre teve uma competição, porque quando Jesus levantou os discípulos, logo se levantou uma hierarquia em Roma. Sempre houve uma competição e um paralelo. Sempre Deus fazia uma coisa, o espírito religioso fazia outra. Mas o título do assunto nesta noite é: o ministério continua. Porque quando o Senhor Jesus teve a sua ascensão, depois de pregar por 3 anos e meio, que nós o conhecemos, né? E treiná-lo, aqueles 12 homens, ensinar, exortar, colocar ou encher eles com o Espírito Santo, melhor dizendo, eles iam continuar a obra que Jesus começou. Eles iam continuar pregando o que o Senhor Jesus tinha iniciado. Porque quando o Senhor tira o mensageiro, Ele não tira a mensagem continua, né? Sempre que Deus tirou o mensageiro, a mensagem segue, né? Ela segue através de outros homens que Deus já tem preparado, equipado, porque o que Deus chama, Deus equipa, né? É Ele que prepara o seu homem, o seu vaso, né? Seu profeta. É Ele que prepara o seu pregador, o seu ministério, tudo para que ele vá. O homem apenas toma aquela posição que o outro já entrou né? Porque quando Deus tira um, já tem o outro preparado. Vocês sabem que quando Deus tirou o rei Uzias, já tinha um Isaías para assumir, né? E Isaías já estava familiarizado com os ensinamentos do rei Uzias, né? Agora, ele vestiu a roupa de um profeta, embora sendo um moço jovem ainda, né? Como todos que lêem a Bíblia sabem. Mas ele tinha que prosseguir aquele ministério, embora no começo ele não se deu bem. Por que não se deu bem? Porque quem conhecia um velho pregador chamado rei Uzias, agora parar para ouvir um rapazinho jovem, que não tinha experiência, embora tivesse o Espírito Santo, mas não tinha experiência, né? Porque a experiência você adquire no campo de batalha, né? Não é de braço cruzado. Não é lá no Zap que você adquire experiência. É lá no campo, é lá na lavoura. É lá no trabalho que você adquire experiência. Correto? E ele precisava de experiências para que o povo, aqueles anciões, pudessem receber a pregação dele, né? Porque eu tenho uma expressão que eu digo assim, se a professora sabe menos que o aluno, logo ela deve deixar o cargo. Sim? E você sabe que isso é em qualquer ofício? Em qualquer ofício, quem vai ensinar, se sabe menos do que os alunos, ele deve entregar, né? No ministério também é assim. Mas aqueles rabinos, aqueles anciãos, eles foram orientados, ensinados pelo rei Uzias, mas de repente Deus tirou ele de cena e entra um jovem. Obviamente que muitos não aceitariam, né? Porque estariam familiarizados com um homem velho, um homem experimentado, um homem velho no ofício. Sempre foi dessa maneira. Quando Deus tirou um mensageiro, já tinha outro vestindo aquela roupa, né? Quando Deus tirou Elias, já tinha um Eliseu, né? Lá no campo, arando com 12 juntas de bois. É correto isso? A Bíblia diz, né? E ele era um homem experimentado no trabalho, um homem que daria conta do ministério, um homem que prosseguiria pregando aquela mensagem. Elias fez 4 milagres, Eliseu fez 8.
Sempre foi assim. Quando Deus tira o que já está cansado, o que já está, vamos dizer assim, indo para o lar, indo para casa, Deus já tem outro para colocar ali. Quando tirou o Senhor Jesus, já estavam os discípulos ali, né? Embora eles precisavam ainda de um treinamento, de uma preparação, eles precisavam ainda ser cheios do Espírito Santo, porque se um homem não tiver o Espírito Santo, ele não deve pregar o Evangelho, ele vai só fazer baboseira, sim, e vai confundir todas as coisas, sim, e a visão dele estará endereçada ou para o dinheiro, ou para a fama, ou para a mulherada. Porque sem o Espírito Santo tem tantas oferendas, né, ofertas, e isso desvia a atenção do pregador. Correto isso? Ele começa a mostrar tantas coisas, né, que faz ele mudar o sentido do seu ministério ou do seu ofício. É verdade, né? Então, sempre que Deus tinha quando estava cansado, eu vou te levar para casa, eu vou te levar para o lar. Eu já tenho um ali que está sendo treinado, preparado, mas não no seminário, no deserto, pelo Espírito Santo, sim, lá atrás do rebanho de ovelhas, sim, lá amassando barro, pode olhar, porque Deus nunca chamou homem nenhum de trás da religião, nunca, porque se ele chamasse, ele teria que primeiro consultar o bispo, o diretor de campo, para poder dizer assim diz o Senhor. Sempre teria que fazer isso. E o homem que Deus chama é um homem que está envolvido em um trabalho. Deus não chama ninguém para fazer uma obra que nunca fez nada. Se você for olhar, os homens que Deus chamou foram sempre homens do campo, do mato, atrás de rebanhos, homens experimentados nos trabalhos. Sim, como o próprio Senhor Jesus era experimentado em trabalho, né? Experimentado no serviço da carpintaria, muitos anos trabalhou ali como carpinteiro, porque às vezes as pessoas querem saber onde é que ele estava dos 12 anos aos... Mas até um que não sabe ler, vê. Aonde é que ele estava? Na carpintaria. Porque a Bíblia diz que ele foi carpinteiro, por isso que até apelidaram ele do carpinteiro de Nazaré. Você lembra que muita gente falava assim? O carpinteiro de Nazaré. Por quê? Porque ele era carpinteiro, ele tinha trabalhado com seu padrasto, entre aspas, né? Porque José nunca foi pai dele. O pai dele é o Espírito Santo, né? Mas na profissão, um homem natural, ele era um carpinteiro. E ele foi experimentado. Isaías disse que ele seria experimentado em trabalho, provado em trabalho. Claro, uma pessoa que é provada em trabalho, a hora que ele ingressar no ministério, se ele teve um chamamento de ventre, obviamente ele vai saber o que fazer. Sim, ele foi treinado, embora ele tenha que ter o chamado. Tem que ter o chamamento para depois ser treinado e depois enviados, né? Você sabe que aqueles que foram chamados por Deus, Deus o treinou, orientou, encheu com o Espírito Santo e depois enviou. Veja aí, Isaías mesmo, ele teve que ter uma preparação antes de pregar o Evangelho. Teve ou não teve? Ele teve que ir lá no templo, olhar a condição dele, ver que ele não estava em condição. Por quê? Porque ele habitava no meio de um povo de lábios impuros. Pessoas que viviam contando gracejo, botando apelido, falando mal de um, falando mal de outro. E você sabe que é fácil entrar nisso. É só parar. É só prestar atenção ali, quando vê, você também já está nisso. Porque senta na cadeira do crítico, logo já sai criticando. Correto? Se pega espírito. Se pega espírito. Quantas coisas que você não deveria falar, mas quando você se associa com tais pessoas, você sai falando. E quem tem um pouco de discernimento, que ouve aquilo, diz, essas palavras não é coisa tua, isso você ouviu da boca de alguém. Claro,
porque aquele espírito pega a pessoa e a pessoa você sabe que a pessoa aquilo não era próprio da pessoa. Mas por que não tomar as coisas boas dos homens de Deus? Por que não tomar as coisas boas desses homens experimentados, provados por Deus? E você sabe que sempre foi assim. Quando Deus tirou um homem, já tinha outro ali preparado, né? Vestido com a palavra de Deus, calçado os pés na preparação do Evangelho, com o capacete da salvação, com a espada inflamada, que é a palavra do Espírito, preparado para pregar o Evangelho, para prosseguir. Sempre Deus tirou o homem, não tirou a mensagem. Você vai ver que os discípulos continuaram curando os enfermos, ressuscitando mortos, né? Olha o caso de Dorcas e tantos outros casos que nós temos ali, né? Que foi pela oração dos discípulos que eles ressuscitaram. Curas, milagres. Pedro chegou lá em Enéas, ele quantos dias já de fundo da cama? Enéas, Jesus te dá saúde, levanta daí, ó. Mas isso não parou ali, né? Aí Pedro foi crucificado, acabou. Acabou o homem, mas não o ministério. Não o ministério. Deus parou com ele, mas Deus já tinha outros para prosseguir aquilo. Quando escolheram Matias para colocar no lugar de Judas Iscariote, você vai ver que Deus até respeitou aquela escolha, porque foi com jejum, com oração, né? Foi uma votação, mas porém ele disse, eu quero Saulo de Tarso. Vocês escolheram tal, mas eu quero tal. A gente às vezes até se depara assim com circunstâncias, que você fica pensando, como que Deus confunde a cabeça dos sábios, dos entendidos, né? Mas se revela aos pequeninos. Os grandes não compreendem a Deus, porque não é para compreender, é para crer em Deus, é para tomar a palavra de Deus. Amém? Sempre foi assim. Depois distribuiu em mais 70, e depois mais 5.000, e depois houve a perseguição lá, eles foram dispersos para o mundo inteiro, que você sabe, e você diz, acabou. Não. Cada um daqueles que foi disperso, aonde ele chegava, Deus levantava um povo lá. Claro, porque ele era uma testemunha viva de Deus. O que você está fazendo aqui? Está fugindo para não ser morto? Não, eu estou aqui como uma testemunha viva do que aconteceu. Eu tive lá no cenáculo, eu tive no Pentecoste, eu vi o Espírito Santo descer em forma de língua de fogo em todos nós. Mas o que você está fazendo? Pregando o mesmo que foi pregado para nós lá. Sim. E quanto mais perseguição se levantava, mais Deus trabalhava com aquelas pessoas enviando para cá. Um alemão disse, um crítico disse ao irmão Branham assim, viu? Vocês vê, olha assim, parece que é mas precisa ter mente espiritual. Vocês viram que lá na fornalha, Deus guardou Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles irmãos? Sim. Você viu que lá na cova do leão, Deus guardou Daniel? Sim. E por que lá nas arenas os nossos irmãos foram queimados? Por que Deus não guardou ele lá? Mas o profeta, você vê, essa é uma boa hora, sabia? Você só viu Deus livrando eles do fogo, livrando ele da garra dos leões, das presas do leão, né? E você não vê que aqueles irmãos lá nas arenas, Deus estava fazendo muito mais do que lá na fornalha de fogo. Muito mais. Você tem mente espiritual? Tem. Lá na cova do leão, estava livrando o seu profeta, até do faro dos leões. Deus tirou o faro, né? Para que eles não percebessem o cheiro de carne humana. Deus trabalhando lá na fornalha, na cova. Mas e lá nas arenas? Quando tudo aquelas 1.000 pessoas morriam, Deus estava dando fé e revelação na sua alma para eles não negar aquela fé. Sim, irmão, se você olhar por mente carnal, você pensa que Deus estava de braço cruzado. Deus estava fazendo muito mais lá nas arenas. Sabe por quê? Porque a semente que estava caindo lá era sangue. E esse sangue haveria de crescer, brotar depois dessa geração. Porque o mesmo Deus que deu a eles essa coragem,
Até o Nero, os que tinham prazer de matar, eles não entendiam. As pessoas morriam cantando. As pessoas não tinham medo da morte. E quando eu falava, você vai ser torturado amanhã, você vai ser morto amanhã, isso era lucro para eles. Sim, para eles era muito melhor morrer do que viver. Porque eles sabiam que se eles morressem, eles iam com Cristo, né? Se eles vivessem, tinha perseguição para todo lado. É verdade isso? Então, olha, você vê, tem horas, quando você está preparado, é melhor morrer do que viver. Mas morrer em Cristo, viu? Morrer em Cristo. Porque se tiver morto em Cristo e vivo nas coisas do mundo, vai ser horrível daí. Sim, daí vai ser horrível. Então, a semente do sangue, o sangue que corria. Nós cantamos esse hino, né? A semente do sangue, o sangue que corria, era a semente para as eras futuras. Porque se Deus esteve com ele na Nazarena, eles não negaram a fé, eles morreram pelaquela palavra, então Deus podia fazer aquilo quantas vezes quisesse. Sim, amém? Que coisa, né? Parece um contrassenso. Você olha de antemão, vê Deus guardando a carne dele lá na fornalha, né? Mas depois você vê Deus guardando a fé deles lá. Amém? Sim, para eles não negar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você sabe que para morrer, como você assiste aqueles vídeos dos mártires, né? O pai vendo a mãe morrer, os filhos morrer, todos morrerem, e está ali louvando a Deus, você acha que essas mentes carnal cheias das coisas do mundo? Não, 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 não. Eles tinham que ter a mente de Cristo para saber que o morrer era muito melhor do que o viver. Sim, eu me lembro uma coisa que eu li no livro lá, sobre os mártires, né? Que cada um que ou confessava Jesus Cristo ou negava Jesus Cristo. E um grande penhaço e uma fila ali. E o carrasco com aquela lança, aquela espada que cortava o pescoço, a cabeça saía rolando e a cabeça caía primeiro do que o corpo lá embaixo. Você já pensou? Esse evangelho está muito fácil hoje, né? Tá ou não está? Está muito fácil, irmão. Por enquanto estão nadando só em água parada e ainda muitas vezes reclamando, né? Sim, só em água parada, deixa vir a correnteza. Deixa vir o teste final. Sim, o teste final, irmão, não vai ser brincadeira não. E a mãe estava na frente, depois o pai, e depois o filho, o menino de 12, 14 anos. E chegou a vez da mãe, você confessa Jesus Cristo ou nega Jesus Cristo? Ela disse, eu confesso Jesus Cristo. E o carrasco puxou a espada, a cabeça dela, com aqueles cabelão comprido, não era uma pitoca, aqueles cabelão comprido saíram enrolando na cabeça assim, e caiu lá embaixo. E depois foi o corpo atrás com o sangue, caindo, e cada vez que descia um cristão desse, uma nuvem branca subia. Uma nuvem branca subia. Agora estava ali o pai agora. O carrasco ergueu aquela lança e disse, você nega Jesus ou confessa Jesus? E faltou a voz, faltou a fala. E ele começou a tremer, e não saía a voz dele. E o menino que estava atrás dele pegou assim no quadril do papai e disse, papai, não nega Jesus, porque mamãe já foi. Não nega Jesus, que mamãe já foi. E nós temos que ir também. Quando cortou a cabeça do papai, o filho viu o papai e a mamãe descendo e viu uma nuvem branca subindo. Ele disse, eu confesso Jesus Cristo também.
Amém? Essa é a semente do sangue, viu? Mas chegou a tal ponto que o carrasco via o sangue subindo. Você sabe que está muito fácil a vida de crente hoje? Puxa, tem ninguém perseguindo você ainda, né? Está muito fácil ainda, viu? Por isso você nem está na tua casa ainda tomando as Bíblias de vocês. A menos que prenderam hoje alguns crentes aí e levaram para a cadeia. Mas por enquanto acho que ainda não, né? E se fosse dado esse teste, será que você confessaria ou negaria? Sabe o que você ia dizer? Pode cortar, eu moro por amor a Jesus, eu moro por amor à palavra, pode cortar, Jesus fez por mim, agora eu faço por Ele, porque se você perder o arrebatamento, você vai ver que horrível vai ser, sim, vai ter que derramar sangue. Sim, vai ter que derramar sangue. Quem vai agora ser salvo vai por graça, mas depois vai ser por pressão, porque vai ter que derramar o seu sangue, se quiser ser salvo ainda, e julgado na tribulação depois ainda. A oportunidade é agora. Então se prepare agora. Mas chegou um ponto que o carrasco viu aquela nuvem que subia de cada cristã, de cada irmã bem vestida. Ô irmã, às vezes você não dá valor à veste exterior, mas é muito fundamental. Agora também não é só exterior, tem que estar no interior as vestes. A palavra de Deus tem que estar no seu interior. Porque por fora é fácil vestir, mas você tem que vestir por dentro. Amém? E o carrasco viu aquilo e foi dando um remorso nele, e daqui um pouco ele já não tinha muita força para erguer aquela lança, e de repente ele disse assim, viu, pega você aqui, ó, pega você aqui que eu vou entrar no lugar, eu quero entrar no lugar de vocês aí, corta meu pescoço aqui, porque eu quero subir com esses que já subiram. O mesmo Deus que está lá, está aqui. Agora eles tiveram que ser preparados para isso, viu? Claro, porque quando todo mundo bate no seu ombro, você é o nosso grande amigo, e você isso, e você aquilo, você está muito bem aí. Eu li a mensagem a respeito, no finalzinho da mensagem, o irmão Brana dizendo assim, eu sei que no final da minha vida, na hora da minha partida, muitos dos que eram meus amigos vão me abandonar. E é assim, sabia? Sim, é assim. Porque ninguém dá pedrada numa laranjeira se não tiver laranja. Sim, no final da minha vida. Se fosse segurar essa linha, teria muito que se falar nisso, né? Mas você vai ver que o próprio profeta, vamos continuando a linha do assunto aqui, quando Deus tirou ele de cena, a mensagem não parou, porque Deus já tinha homens preparados para continuar pregando essa mensagem. Não pode parar. A mensagem não ficou na ferragem do carro. A mensagem não ficou esmagada, porque a mensagem é Cristo em nós, esperança da glória. O homem, Brana, está na sepultura, mas a mensagem está cortando o mundo, chamando os eleitos. Chamando os eleitos. Na mensagem, o ministério de Cristo, no parágrafo 58. Lá ele se encontrava. Ele pregou, temos que nos apressar, eu vejo que o meu tempo se vai tão rápido. Estou apenas começando a me sentir muito bem. Mas olha, eu notei aqui há pouco tempo. Então Jesus veio, todos nós sabemos do seu nascimento, quando ele nasceu, o seu ministério. Vamos entrar no texto rapidinho agora, observando e vindo, e de repente ele começou a ficar tão popular, a ponto que ele teve que se afastar da casa de Lázaro. Quando Jesus saiu da casa de Lázaro, a tristeza e a doença chegaram,
E quando Jesus deixa seu lar, a tristeza e a doença estão entrando. Estão ouvindo? Agora, nesse caso, não foi porque ele foi forçado a sair ou expulso, ele teve uma visão. E Deus estava lhe enviando para longe. Então Lázaro ficou doente. Dá para imaginar os críticos de Jerusalém, então, diziam: onde está o amigo dele? Onde está aquele curandeiro divino? Bem, nós mandamos buscá-lo e ele ignorou. Aqui tem um outro assunto que, se não tiver uma mente espiritual, não vai captar. Se Jesus vem de primeira mão, ele apenas curaria uma febre, né? Apenas curaria um problema, um tumor, uma infecção ali, né? Mas era melhor que o seu amigo se fosse para a tumba, para a sepultura, porque aí ele chamaria ele da sepultura, como aconteceu. E você observa que Jesus não fez importância de voltar quando o chamaram, porque ele teve uma visão. Ele teve uma visão do que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer, por isso que ele foi mais longe. E você sabe que não é quando você chama que ele vem? Ele sabe a hora de vir. Você sabia que se você é curado muito rápido, vem ali, pede oração, mas já logo você esquece, você se vai, e muitas vezes nem muito obrigado diz para Jesus. Sim, quando Jesus curou 10, vocês sabem que só teve um que voltou. Muito fácil, porque quando você não está doente, quando você não sofreu, quando você não está pagando uma pena, né? Logo você esquece. Quanta gente que comeram pão e peixe multiplicado pela mão do Senhor Jesus, que dali um pouco estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele olhava assim: você esqueceu que eu curei tua filha, você esqueceu que eu abri os teus olhos, impulsionado pela religião, gritando lá junto. As pessoas são ingratos, né? Quanta gente ingratos tem, que foram curados pelo Senhor Jesus, que nem mereciam viver, mas nem sequer muito obrigado dizem ao Senhor Jesus. Sim, pode olhar se não é verdade. Repete a história. Se um só daqueles 10 voltou, hoje você acha que é muitos que voltam? Mesma coisa. É a mesma coisa. A história sempre é uma repetição. É poucos os que se lembram. Deixa eu ir lá agradecer o Senhor Jesus. Sim, deixa eu ir lá agradecer o Senhor Jesus. Fizeram aquela macumbaria e não conseguiram me matar. Deixa eu entregar minha vida ao Senhor Jesus. Deixa eu ir lá ser uma testemunha viva dele. Hoje, se tiver 50 que foram curados, capaz de um voltar, ou uma. Sim, o povo só se lembra dele quando está enfermo. Depois que passou aquilo, nem lembra mais. E às vezes até tem coragem de dizer: foi o médico que acertou o remédio. Mesmo o médico acertando o remédio, ele não pode curar. E o médico pode acertar o remédio, mas ele não pode expulsar macumbaria, feitiçaria, magia negra das pessoas. Ele não pode. Porque o raio-x, o aparelho, todos os exames que fizer no sangue, não vai aparecer isso. Porque é uma doença espiritual. Aí tem que ser uma pessoa apta, que tenha graça, que conheça esse campo, essa área, para orar pela pessoa, para a pessoa ser liberta, ser livre. Sim, mas hoje é uma minoria que reconhece de novo. Sim, a história sempre é uma repetição, né? Os acontecimentos é uma repetição. É verdade isso? Você já pensou se todos que o Senhor Jesus curasse rendesse as suas vidas e tivesse ali louvando, adorando, né? Tivesse ali agradecendo: o Senhor Jesus me curou, então eu vou viver para Ele. Eu vou entregar minha vida para Ele. O Senhor Jesus não permitiu eu morrer naquele acidente de carro, então eu vou entregar minha vida para Ele. Sim. Me deu aquele AVC e agora estou bem, graças a Deus, vou entregar minha vida para Ele.
Mas na hora da dor se lembra, depois que passou a dor, esquece. O povo é muito ingrato. Pode olhar se não é verdade. O povo é muito ingrato. Eles esquecem facilmente o que Deus faz. Por quê? Porque Deus faz por amor. Por amor, daí esquece. Ele ignorou. Ah, que coisa. Pedimos, no 59, pedimos pelo pastor e ele ignorou a ver. O que você faria? Ó, bendito seja Deus. Não vou mais me tontear com esse pastor. Eu vou aqui me juntar com as Assembleias de Deus. Ou vou me unir com este ou com aquele. E vou me unir com aquele lá. Esta é a razão que você não chega a lugar nenhum. Isto é verdade. Você já pensou um problema, uma enfermidade tirar o eleito da presença de Deus? Aí que firma mais ele em Deus. Sabe por quê? Porque aí a sua oração é mais sincera. Sim? Você já viu quando você está bem no fundo do poço que a tua oração é mais gostosa? Sim, daí você ora com mais sinceridade, com mais sentimento, né? E aquela oração move as mãos de Deus. Aquela oração chega nas presenças de Deus. Agora, quando tudo está muito fácil, até a tua oração é fria, vazia, sim? Você nem consegue entrar em conexão com Deus, você já encerra a oração. É como se ligasse para alguém e chama, não te atenda no telefone. Você nem espera dar o ramal ou da ligação, você já desliga. Sim? Você deixa mais recado para Deus do que conversa com Ele. Sim. Pode olhar se não é verdade isso. Agora, quando está bem, né? Bem esfolado, bem machucado. Daí você fica esperando no consultório de Deus. Claro, você não pode sair dali sem o remédio, né? Não pode sair dali sem a cura. Verdade. Não pode sair sem a libertação daquele espírito que está ali angustiando. Porque às vezes você não tem problema no sangue nem na carne, mas a sua alma está angustiada. O seu espírito está angustiado. E tenta satisfazer isso com tantos outros meios e não resolve. Porque você está precisando é de Deus na sua vida. É de Deus na sua vida. Esta é a razão que você nunca chega a lugar nenhum. É verdade. Para eles não me pedirem para fazer isso, mas irmão, se você não consegue ter fé em seu pastor, livre-se dele. É verdade. O seu pastor pode te ajudar hoje, se você tiver fé nele. Se vocês querem ler o 59 aqui, ó. Me lembrei do profeta. O profeta disse, muitas vezes a gente vê ele dizendo assim, se você não crê em mim, eu não posso te ajudar. Não, mas eu creio em Deus. Não, agora o assunto é diferente um pouco. Quem recebe o meu enviado, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Correto? Quer dizer, agora você crê naquele que Deus enviou. E quando você crê naquele que Deus enviou, você está crendo em Deus daí. Amém? Você viu como isso aqui é profundo? Né? Sim. O pastor já orou por mim e não recebi nada. Mas você estava crendo? Eu já pedi oração 3, 4 vezes, mas não aconteceu nada. Espera aí, meu problema está onde? Sim, você precisa subir no nível de fé. Sim, quando você chega naquele nível de fé, o milagre acontece. E se o milagre não acontece, mas Deus diz, vai em paz, você está bem. E aqui, porque a cura tem um tempo, mas o milagre é já. O milagre é na hora, mas a cura, né? Aquele mal é cortado pela raiz. Por exemplo, um tumor dentro da pessoa. Mensagem, fugiu o nome agora? Demologia, estado físico. Um tumor dentro da pessoa. A pessoa recebe a oração
e aquele tumor maligno é cortado. É uma bola de carne que está dentro da pessoa, mas ela vai ter que sair dali. Por isso que depois da oração, a pessoa fica pior do que estava antes. E muitos chegam até a dizer assim, acho que perdi minha cura. Não, ali é que você tem que continuar crendo. Porque se você recebe a oração e você não fica pior, sinal que você não alcançou a cura. Você tem que ficar pior para depois ficar melhor. Sim, é assim que funciona. Quando você faz uma cirurgia, você pode ver como você fica ruim quando passa a anestesia, né? Mas depois que passou aquela anestesia, começa aquela dor, e daí você tem que tomar remédio, né? Para ir controlando, para ir cicatrizando aquilo. Correto? Sim, mas daqui um pouco você diz, aquele tumor não está mais dentro de mim. Graças a Deus eu estou bem agora. Mas você lembra o que você passou, né? Lembra, com certeza. Se você não tiver fé nele, ele não pode te ajudar. Porque o ofício que está nele é por você. Deus nunca deu um ofício para um homem se projetar. Deus nunca deu um ofício para um homem se galantear. Não. Ele deu um ofício para apacentar o rebanho de Deus. Amém? Para apacentar o rebanho. Mas, continuando aqui, mas você tem que crer nele. Crer nele sendo um homem de Deus. Às vezes ele não pode vir assim que você estala os seus dedos, que você o chama. Ufa! Ele não está suposto a fazer isso. Ele está suposto a fazer o que Deus disse para ele fazer. Já aconteceu o caso de me chamarem e o Espírito Santo diz, não é hora de você ir. Agora, essa semana passada, 15 dias atrás, aconteceu isso na segunda igreja lá em Freiburgo. Me chamaram e 2 vezes eu passei na frente da casa e não era hora de eu ir. Não era hora. Eu dizia, mas eu vim, mas não é hora. E eu sinto que não é hora. Mas depois, quando é a hora, aí tudo acontece, né? Porque na hora de Deus, todas as coisas são perfeitas. Tudo acontece. Mas eles disseram, pediram que ele viesse. E quando pediram de novo, ele simplesmente foi para mais longe. Que coisa, que condição. Lázaro realmente ficou tão doente e ele morreu. E eles tomaram e o balsamaram o seu corpo. Levaram ele e puseram numa sepultura. Jesus sabia que ele estava. Ele sabia que ele estava morto. Então ele disse aos seus discípulos, vocês estão familiarizados com a história aqui. E ele volta para Jerusalém. Agora posso ouvir alguns deles dizer, ouvimos falar que este é um santo rolador que está em seu caminho. Para cá, para lá de novo. É um curandeiro divino, um rapaz. Ele já morreu, ele estivesse aqui, ele o teria curado, claro. Mas, aí que vem o assunto, né? Quantas pessoas foram curadas aqui e nunca testificaram? É verdade? Agora, há poucos dias, oramos para uma irmã aqui que estava com a sua bile cheia de pedra. Eu não vi ela dar o testemunho até hoje aí. Com a bile cheia de pedra, recebeu um milagre, a cura, foi para casa, derrubou todas as pedras, mas até hoje não testificou. Você viu como é as coisas? Sim. Mas quando está doente ali, que não pode parar, não consegue comer nada e tal, aí se lembra de Deus. Por que não se lembra de testificar que isso vai ajudar outros? Claro, porque o testemunho de alguém vai levar o nível espiritual de fé a alguém mais alto. Claro, você não vai pensar assim, se o Senhor Jesus fez isso lá, Ele pode fazer isso comigo também? Claro. Nós temos que testificar. Vocês são testemunhas. Todos vocês aqui são testemunhas. Você viu o inimigo fazer uma coisa aí, uma morte, um acidente, qualquer coisa? Todo mundo sai contando. Pode ver se não é. Todo mundo quer contar. Você viu lá, você viu o rapaz, você viu isso, aquilo. É ou não é? Mas quando o Senhor Jesus faz uma coisa, o objetivo é afogar aquilo. Não é assim. Você é testemunha do Senhor Jesus.
Você tem que falar o que ele fez por você. Porque às vezes a pessoa vem perto de você e começa a se queixar, chorar, e você, com toda aquela bagagem de testemunho que tem para dar, fica quieto. Um testemunho teu ali perto, na hora certa, pode ajudar muito a pessoa. Claro. Eu fui curado, eu era cego, fui curado. Você era cego? Sim. Eu era cego, mas Jesus abriu meus olhos. Sim. Isso vai ajudar. Eu vivia com problema de rim, com problema de bexiga, com infecção, com problema de coluna e com hérnia, não sei o quê. E o Senhor Jesus me curou. Sim, o seu testemunho vale muito mais do que alguém por terceiro contar. É quem foi beneficiado que deve falar. Porque aí ele não vai dizer, os outros me disseram. Não, é eu que estou dizendo, porque é eu que fui beneficiado pelo Senhor Jesus. E você é uma testemunha viva, porque você não vai dizer, eu acho que Jesus, talvez, eu pensei que Jesus tinha me curado. Negativa, você vai fazer uma afirmação, eu sei que o Senhor Jesus me curou. Quantos casos nós temos atendido que a medicina não dá volta, porque eles não têm recurso para tudo. Mas o nosso Deus tem recurso para tudo. Ele pode todas as coisas. Mas a pequena Marta, eu meio gosto dela. Ela tinha sido tão lenta com as coisas, mas você nota o tempo que Maria estava tão ocupada fazendo as coisas, Marta estava a seus pés e ouvia. Agora Jesus, agora já morreu, agora está valetando a pena. Então aqui ela sai. Ela ouviu que Jesus veio. Então aqui vai ela pelas ruas. Eu posso imaginar ver os críticos dizerem, aonde você vai agora? O que é que você, desta vez, onde é que você está indo? Onde é que você vai? Ela apenas continuou em frente, não prestou nenhuma atenção. É assim? Você tem que sair determinado, viu? Agora, se você sair e já conta para um, ele já vai desviar você. Onde é que você vai? Vou indo no culto, aprender sobre... Não, bem hoje que eu ia na tua casa. Bem hoje que faz tanto tempo que eu queria ir lá jantar contigo, eu estou indo lá, agora você vai nessa igreja, agora é só sobre Jesus e sobre esse Brana, e só isso e aquilo. Parou para ouvir, já ficou amarrado. A sunamita, quando disse, encele a mula, quer dizer, encia a mula na nossa linguagem de hoje, né? Ela colocou aquele pano na sua cabeça, assim, ela só olhou para frente. As pessoas que ela passava na rua, que eram conhecidos, chegavam e diziam assim, nossa, mas ela parece tão preocupada. As outras vezes ela sempre parou para conversar com nós aqui na beira da rua. Agora essa vez ela não parou. Ela tem que ter algum caso sério. E ela tinha mesmo. Mas ela estava indo no lugar certo. Sim, o melhor lugar para ir é na casa do profeta, viu? O melhor lugar para ir. Sim, o melhor lugar para ir é na casa de Deus. Porque lá você tem a resposta. E ela não prestou atenção a ninguém. Imagine se ela contasse, viu, irmãs? Agora vamos mexer um pouquinho com as irmãs aqui. Viu, irmãs? Você tem um probleminha lá, você já conta para uma, já manda o zap para outra, e já não sei quem, em meio mundo, fica sabendo. Você sabe, se a sunamita chegasse e dissesse, eu vou ter contado uma coisa, o meu filho morreu. Quando ela voltasse, a casa dela estava entulhada de gente, para chorar com ela. Não é? Claro, porque tudo eles iam correr lá. Tem gente que só visita os parentes e os amigos quando morre. Visite antes, quando está vivo. Sim, daí você pode pedir perdão, pode acertar, pode consertar. Depois de morto, só depois de morto. Amém? Se você não visitar de vivo, depois de morto, não adianta chorar lá no cemitério. É verdade, né? Sim.
e levar uma flor, dizer, está aqui, ó, olha aqui, é meu parente, eu amava tanto você, mas nunca foi na casa dele. Eu amava tanto a minha tia, mas nunca foi lá na casa dela falar de Jesus para ela. Eu amava tanto a minha mãe, que sempre dia das mães eu dava um buquê de flor. Mas o que a mãe dizia nunca obedecia. Amava, quem ama obedece, né? Sim. E daí naquela hora um vaso de flor, um caixão resolve? Não. Amém? Ela tinha o direito... Ela tinha o direito de repreendê-lo, parecido com que, para dizer, por que tu não vieste a teu irmão? Ouça com atenção. Por que tu não veio quando te chamamos? Agora saímos da igreja, abandonamos tudo. Agora deixamos nosso sacerdote. Saímos contra a vontade dele. Você sabia que tem gente que vai lá na fronteira e desafia o inimigo e depois coloca a culpa em Jesus? Sim, a pessoa não vigia, né? E vai lá e pisa no terreno do inimigo, daí acontece tudo que é problema, e daí depois vai culpar o Senhor Jesus. Sim? Não, eu também não vou mais naquela igreja. O meu problema é contra aquela igreja. O meu problema é contra o pastor. O meu problema é contra isso, contra aquilo. Mas onde é que você foi buscar esse espírito? Onde é que você foi entrar em debate com esse espírito? Claro, porque às vezes você pensa que está muito inteligente, muito sábio, mas quando você volta, você percebe que você trouxe uma carga junto. E é facinho os espíritos se encostar nas pessoas. E depois se vê livre deles? Sim. Daí não tem mais paciência, ninguém pode dizer nada, que parece que vai desmontar. Em algum lugar você andou em companhia de alguém que tinha tal espírito. Sim, isso é verdade, né? Por que tu não veio quando nós chamamos? Eu mandei o zap para a irmã Tarsila, por que você não veio? Opa! É bem assim, né? É verdade, não é quando você quer, é quando Deus quer. Sim, no meu coração estaria pronto a qualquer hora, qual minuto, mas acontece que eu sou governado, sou liderado, e eu só posso ir quando Ele me diz, vai. Sim, se eu for, eu vou fazer o que o nosso profeta fez. Ele teve a visão e tudo, e foi lá e apressou, e orou, e não aconteceu milagre, não aconteceu nada, porque ele estava fora de ordem. Sim, mas o Senhor disse assim, diz o Senhor, mas estava faltando as personagens ali naquela casa para ele orar, quem lê a mensagem. Sim, quando chegou a mulher com o pano branco amarrado na cabeça e sentou no lugar onde estava aquele irmão lá, pronto, agora todas as personagens estavam ali. Sim, agora sim, agora sim, mas antes não. Antes ele foi lá e orou e não aconteceu nada. Porque ele precipitou. Mas como que agora ele foi lá e orou? Assim diz o Senhor, e o menino foi curado na hora. Sim. Na hora de Deus tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. E todos nós, os ministros, cometemos isso. Mas depois você vai amadurecendo, né? É no campo que a gente amadurece. É o tempo que vai mostrar as coisas. Sim? O tempo é a melhor testemunha para testificar etapas da vida, amadurecimento, conhecimento, postura, nível de vida, nível de visão. É o tempo. Sim. Porque ontem você não via que nem você vê hoje. É sempre assim. Você vai melhorando dia após dia, né? E a caminhada do cristão, do eleito, é um aprendizado constantemente. Você está sempre aprendendo. Sim, porque às vezes você via de uma maneira e você diz, isso é isso. Não. Isso só é isso quando é na maneira de Deus, viu?
Daí, isso é isso. Agora, quando é no pensamento de um, 10 cabeças, cada um diz isso é, e tal, e tal. De repente não é nada daquilo. Sim, é verdade. Amém? Agora, ele diz aqui, ó, ouça com atenção. Por que tu não vieste quando te chamamos? Agora, botamos a culpa tudo na igreja, no pastor, no sacerdote. Eu estou saindo da igreja porque isso, aquilo. Dificilmente você vê alguém saindo dizendo, eu estou saindo por minha culpa. Eu estou saindo por minha causa. Geralmente a pessoa quer sair de lombo liso. E sai com fardo grande, porque saiu espalhafato, porque às vezes não vai no escritório dizer, eu estou indo embora, eu não creio dessa maneira, agora eu descobri uma nova visão, eu tenho uma luz maior, e estou indo, e papapá. Ele não vai no escritório, ele sai por fora, espalhar fato por fora. Sim, só vai no escritório quem tem caráter. Quem tem caráter vai no escritório. Eu conheço um pastor, acho que já está com uns 47, quase 50 anos de mensagem. Uma irmã foi no escritório e disse, pastor, eu estou aqui, eu creio em tudo que o senhor prega, é verdade, é a mensagem do dia, está tudo correto, mas eu não dou conta de viver essa fé. Eu não dou conta, porque minha família não me ajuda, são muitos problemas, e pai, e tal, e tal. Ele disse, Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, vai com Deus. Claro, já disse tudo, né? Você sabe quando essa irmã parou? Nunca. Claro. A sinceridade está no lugar, irmãos. É verdade. Não dá conta. Quem é de vocês aqui que dá conta? Ninguém. É o Senhor Jesus que dá conta por nós. É Ele que nos capacita. Sim? O profeta disse, o dia que eu disser, eu vou pregar para vocês, então eu não prego nada. É verdade. Tem que ser o Espírito Santo pregando através dele. E a mesma coisa aqui, né? Nós já sabemos. Qualquer homem que tentou fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, misericórdia. Sim. Você só vai se borrar. Só vai se estragar. Porque você vai pôr o teu pescoço na guilhotina espiritual para se enforcar. Porque depois fica incrédulo que não crê mais em nada. Não, irmão, é só ir para as fronteiras. O perigo está nas fronteiras. Nós temos que vigiar muito essas coisas, sabe? Porque no volante do carro você é um baita de um motorista, né? É um bom motorista. Faz curva em duas rodas, com o pneu cantando, e você é bom. Mas e no mundo espiritual, quando há diversidade de espíritos no mundo espiritual que você não conhece? Como o nosso Deus se vestiu de várias formas, né? Se manifestou de várias formas. Você acha que o inimigo também não se manifesta de várias formas? Sim. Correto? Com certeza. Você acha que 6.000 anos de experiência ao lado de Deus, ele não estava muito bem informado e orientado? Claro que estava. Estava ou não estava? Estava. Eu vou dar um calote no diabo. Vou dar uma pernada nele. Você sabe que ele é que vai dar em você. Porque você está desafiando quem você não conhece. Claro. Oxalá que conhecesse, você vigiaria muito mais. Com certeza. Claro, porque às vezes fala coisas que nunca devia falar. E ele nunca vai vir te pegar cara a cara, ele te pega lá por trás, ele pula a janela por lá, ele pula a janela. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo vai pela porta. O Espírito Santo tem um ministério para entrar. Nós te acolhemos em nossa casa, nós te pagamos o nosso dízimo, nós te alimentamos com a nossa comida, nós te demos roupa,
E quando meu irmão estava doente, te pedimos que viesse, tu nos deste as costas para nós e se foi. Tudo isso seria verdade, mas, irmão, deixe-me te dizer algo agora. É a sua atitude para com qualquer dom divino, é a sua aproximação, e essa é a atitude que determina o que você vai conseguir disso. Vê? Claro? É o seu comportamento com Deus, com o ungido de Deus, com o ofício de Deus, que vai determinar você receber ou não. E nós temos que lembrar, irmão, quando você está em necessidade, como você é bonzinho, né? Ai, suas palavras são um amor. Você sabe até falar, mas quando você não precisa, se torna estúpido, grosseiro, coiceiro ou coiceira. Pode ir. Sim? Não é essa atitude do cordeiro, não. O cordeiro não pode mudar a sua natureza, porque ele nasceu cordeiro. E será sempre cordeiro. Louvado seja Deus. Oh, que coisa. Nós... você simplesmente vem a Deus da maneira errada. Jesus entrou na cidade, mas ela não fez isso. Ela correu a ele e ela cai aos seus pés. E ela disse: Senhor, é aí o que ele era Senhor. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas vocês sabiam que foi melhor que ele morreu? Claro. Jesus teve que chamar ele da sexta dimensão, porque ele já estava no descanso no paraíso. Chamou ele de lá. Mas você sabe que isso chamou muito mais a atenção do povo do que se fosse apenas uma cura ali, da febre. Claro. Nós nunca tivemos um homem que chama um morto da sepultura depois de 4 dias. Nós nunca tivemos um profeta que fez isso. Agora olha ali o profeta de Nazaré está fazendo isso. E você acha que naquele tempo as cidades eram tudo mais pequenas? Não é que nem hoje. Que hoje, nossa, como está avolumado de pessoas, né? Muita gente. Mas naquele tempo, morria uma pessoa, em poucos minutos todo mundo estava sabendo. É verdade? Sim. Vai numa cidade pequena, acontece um caso ali, todo mundo está sabendo. Morreu aquele crente lá. Você sabia que aquele crente morreu? O pastor dele, chamaram ele foi mais longe ainda. Deu uma febre nele, em vez de vir, e disse que era amigo, viu? Veja só. Aí é os contrassensos, né? E aí é um bom lugar para os críticos murmurar. Disse que era amigo dele, mas em vez de vir foi mais longe. E se reuniu na cidade, no lugarejo, para comentar. Pois chamaram ele. Olha quantos milagres ele já fez. Ele foi para essa igreja agora. Nós temos notícia, porque nós conhecemos tantas pessoas que estão nessa igreja lá, que foram curados, que estavam mortos, isso, aquilo. Agora, ele era tão amigo desse crente lá, que tem 2 irmãs, morreu o pai e a mãe, agora só estão eles 3 órfãos. E eles eram tão amigos, e agora chama ele, em vez de vir, ele vai mais longe ainda. Isso é amigo, hein? Ele devia ter vindo quando chamaram ele, a visão carnal. Visão carnal. Mas Jesus disse, quando foram chamar, eu bem folgo que lá eu não estava. Porque se eu estivesse lá, não transparecia. Muita gente não ia crer. Mas depois de 4 dias, irmão, que esperança. Olha só. Vamos ficar atento aqui? Depois de 4 dias, o que você espera? O nariz já caiu, né? Os anticorpos já estão em festa. Sim, o mau cheiro tomou conta. Já a carne está em decomposição, já está desmanchando. É verdade isso? 72 horas já começa, né? Aqueles que guardaram o corpo por tanto tempo agora vão comer. Chama ele. E ele vem, quando ele vem, né? Quando ele vem, e ele vem na hora certa, ele não vem fora da hora. Vamos lá que eu vou acordar ele.
E as pessoas dizem, acordar o quê? Faz 4 dias que nós sepultemos. Ele não está dormindo. Mas para Jesus ele estava dormindo. E quem está dormindo, Jesus chama, se acorda. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos espirituais e Cristo te esclarecerá. Levanta. Vamos ficar de pé. Mas tu sabe que quando ele chegou ali, onde é que vocês puseram ele? Numa sepultura. Vamos lá. Eles viram ele indo lá. Sabe o que ele vai fazer? Quando chamaram, ele não veio. Agora ele vai lá para chorar. Quem lê a Bíblia sabe. Ele não veio quando chamaram, agora ele vai indo chorar. E sabe por que ele está só levando a irmã dele lá? Porque ele vai chorar escondido. Tem gente que sempre argumenta para achar defeito. Pode olhar isso, não é? E tinha nos dias de Jesus, tinha nos dias de Paulo, tinha nos dias do irmão Brana, nos dias de Moisés, né? Janes e Jambre e tal. E tem nos nossos dias também. Sim, porque é sempre uma repetição. Correto? Mas quando Jesus vai lá... Agora, isso aqui chama a nossa atenção, sabe por quê, irmão? Claro que daí quando viram Jesus e Maria indo para a sepultura, né? Ele vai chorar escondido. Muita gente lê essa escritura, mas não vê isso aqui, ó. Chorar escondido nada. Ele foi lá para acordar o seu amigo. Ele disse, eu vou lá acordar meu amigo. Acordar. Você sabe por quê? Porque ele era um cristão. Lázaro era um cristão. Agora eu disse o nome dele. Ele era um cristão, ele tinha crido na mensagem do dia. E quem crê na mensagem do dia pode dormir, mas não morrer. Por isso que Jesus disse, eu vou lá acordar ele. Captaram agora? Você viu que coisa tremenda isso, né? A ligação da escritura é maravilhoso, né? Amém? É maravilhoso. Quando Jesus chega lá, antes de rolarem a pedra, né? Que elas duas acharam uma desculpa para não rolar. Jesus diz, então, vocês rolem a pedra. Mas olha a desculpa, está garoando hoje. Está chovendo hoje para ir na igreja. Está muito frio para ir se batizar hoje. Desculpa de novo. Não é verdade? Eu nem tomei banho para ir na igreja. Ninguém vai perguntar para você se você tomou banho ou não. Mas senti até onde que foi isso. Mas eu estou com roupa de serviço, mas ninguém vai perguntar se você vai vir de terno com a roupa simples. Claro, não é? De novo as Maria modernas achando desculpa de novo. Não dá, Senhor. Eu pensei de ir no culto hoje, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E Jesus fica lá te esperando de novo. Se você não vai, é verdade. A minha alma está dizendo que é para mim, mas eu tenho até pão para assar, eu tenho roupa para passar, eu tenho casa para limpar, eu tenho tapete para lavar, eu estou com a máquina cheia de roupa. E Jesus fica lá esperando você. Elas disseram, fizeram a mesma coisa que muitas irmãs fazem hoje. Senhor, não dá. Cheira mal. Está cheirando mal. Mas ele estava mais perfumado do que a incredulidade delas. É verdade isso? Sabe por quê? Ele estava fedido na carne. Mas quando Jesus chamou, ele escutou. Ele não disse, Senhor, se der eu vou. Deixa eu pensar se eu devo sair daqui ou não. Nada disso. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Mas para elas, ele vinha o caminho todo dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crê tu isto? Quando chegaram mais perto, Jesus disse, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse, eu sei, mas no último dia. Não é no último dia. Quem é que está indo aqui? Vamos ser espiritual? Quem é que está indo aqui rumo à sepultura? Não é para o futuro, é para agora, se você crê. Correto? Porque ele diz assim, se você crê, você verá a glória de Deus.
E quando ele chegou ali, ele olhou para elas, deu uma olhada assim e disse: Pai, eu e tu somos um. Tu me enviou. Eu não digo isso por causa de mim, porque eu saí de ti. Mas eu digo isso por causa daqueles que estão aqui, para que eles creiam que tu me enviou. Que confissão tremenda, né, Ali? Que confissão maravilhosa. Para que eles saibam que foi tu que me enviou. Lázaro, se abaixou e vem para fora. Não precisou dizer: eu vou jejuar 40 dias, eu vou tal. Não, porque ali era o verbo feito carne, o verbo palavra, que disse no princípio: haja, haja, haja. Agora está dizendo: vem para fora. Vem para fora. E elas começaram a olhar, eles começaram a olhar, né? Ninguém aparecia, mas de repente começaram a perceber que um vapor estava fazendo assim, ó, vindo de dentro para fora. Uma cerração vinha de dentro para fora. E daqui a um pouco aparece um homem em volta em panos brancos. Sim, ele não estava morto. Ele estava dormindo. E quem está dormindo acorda. Desperta tu que dorme. Sono espiritual, viu? Sim, desperta tu que dorme. Quando saiu, Jesus disse para as mulheres: desatem ele. Tire esse lençol, né? Podia cheirar, ele estaria mais perfumado do que muitas que se encheram de perfume aqui, ó. Claro, porque ali foi uma carne agora. Olha só, a palavra trouxe uma restauração completa. Se você cheirasse, nossa, você não está fedendo nada, né? Mas os anticorpos já tiveram que calar a boca e ó, pro seu cantinho. Sim, eles não puderam agir, porque a palavra chegou ali, ó. E ele disse: a minha palavra é espírito e vida. Sempre a palavra do Senhor é espírito e vida. Quando você crê nela como entre a vida e a morte, está me ouvindo? Não tem nada difícil. Deus abre caminho onde não tem. Deus abre porta onde não existe. Aonde não existe. E Ele conhece o fim antes de haver um começo. Amém? Vamos todos cantar Sublime Graça. Bom, Gabriel, todos de olho fechado. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me achou. Poderoso e eterno Deus,
No santo precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esses bons momentos que tivemos em tua presença. Pai Santo, pedimos a direção, a graça do Senhor em favor de cada eleito predestinado que o Senhor viu antes da fundação do mundo. Pai, grava em nossos corações a mensagem que ouvimos nesta noite e nos corações de todos que vão ouvir esta mensagem. Ajuda e o abençoa poderosamente. Muda suas vidas pela autoridade e poder de tua palavra. No santo precioso nome, o nome que é sobre todos os nomes, o nome maravilhoso, o nome santo do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos, ó grande Deus, e em tudo nós te agradecemos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.